Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. 1. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, e nem lhes renderás cultos soberanos. 2. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher de teu próximo. 10. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países e que, por isso mesmo, tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens, ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal a teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último J,
Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que há de vir, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germens das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas de fantástico e do maravilhoso. E a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo, cada um, trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos e que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, no tempo anunciado, o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte.
Daí resultou uma luta e uma colisão de duas que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois, cada uma examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir ao invés de o acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve fazer para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém poderá se opor porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é sua lei. Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um Espírito Israelita. Munhoz, 1861. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens, por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida por que passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, contêm um germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, pois, colocados em prática em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus a não ser por sacrifícios sangrentos, e muito menos se fosse preciso perdoar aos inimigos. Sua inteligência era notável sob o ponto de vista material, das artes e das ciências, porém era muito atrasada em moralidade e não entenderia uma religião que fosse inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica. Assim, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve se renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar, entre todos os homens, uma solidariedade comum, de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela morada para os espíritos moralmente superiores aos de hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus.
Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, como suas antecessoras. Não se pense, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois, para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou. Jesus continuou. O Espiritismo concretizará a obra. Fenelon, Poitiers, 1861. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza, e acreditai que tudo que é de origem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvendo-se à custa dos valores de ordem moral, estava vos conduzido ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem andar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre, curvai-vos sob o sopro que anunciai a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos, mensageiros do Senhor, inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que estas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e andai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, também escutou a santa voz clamando: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu acredito, sou cristão." Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após o desencarne de sua mãe, Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo que a hora é chegada para a divulgação da verdade que ele pressentiu outrora, é o seu propagador ardente multiplica-se, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Nota:
Santo Agostinho vem derrubar aquilo que construiu? Certamente que não. Como muitos outros, vê com os olhos do espírito que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, entende o que não entendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais claramente. Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos, íncubos e súcubos, e sobre a maldição que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, em alguns pontos, pensar de modo diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode fazer-se o propagador do espiritismo sem renegar sua fé, pois vê nele a realização das coisas anunciadas. Hoje, ao proclamá-lo, apenas nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. A realeza de Jesus. O ponto de vista. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes: Eu sou rei. E não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18. Versículos 33, 36 e 37. A vida futura. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros, no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que, um dia, os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram castigo da sua desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, inculto, que devia estar interessado, antes de mais nada, nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso, e é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória, e é para onde retornou ao deixar a terra. No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa, que os ofuscaria ao invés de esclarecê-los, pois não o teriam entendido. Limitou-se a colocar de algum modo a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Aquele que crê acredita de algum modo numa vida futura, mas a ideia que muitos fazem disso é pouco clara, incompleta e por isso mesmo em muitos pontos falsa.
Para uma grande maioria, é apenas uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e, até mesmo, a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas, e a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos entendem. Mas, na terra, não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. Ele é dado por meio de uma concordância de todos aos que, por sua genialidade, colocam-se em primeiro plano numa atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada no tempo, não tem, muitas vezes, maior valor e importância do que aquele que leva a coroa. Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é jogo de oportunidades e, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida, a realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais nada de assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí, para ele, uma calma de espírito que suaviza a amargura. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como a criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto. Um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim, voluntariamente, a uma verdadeira tortura todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma, ao seu redor, enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, tal como para aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande, os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas, ao subir uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão.
Percebe, então, que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre o monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se for desse modo, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo correrá perigo, é o que se pode pensar. Mas não é assim. Instintivamente, o homem procura o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de só ficar num lugar por pouco tempo, ele ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho debaixo de sua mão, não atire para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis naturais. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso realiza os planos da providência que o colocou na terra com esse objetivo. Só aquele que considera a vida futura pode atribuir ao presente uma importância relativa e se consolar facilmente com seus insucessos, pensando na sorte que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas, sim, o abuso que deles se faz em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se devem acautelar os que ouvem estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador, ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base de uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável, se apenas considerarmos um único ponto de vista. É esse conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender e foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Uma rainha de França. Havre, 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, estenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava ser insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste e que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor, Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura então o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores.
Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste, e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueças. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes situações da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causas das misérias humanas. Instruções dos espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Mundos de expiações e de provas. Mundos regeneradores. Progressão dos mundos. Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vos estejais também. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam, sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes, uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente, outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é todo material. As paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los, de uma maneira geral, desta forma. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal.
mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios, em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, é uma recompensa passar para o mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar no mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar, por terem persistido no mal. Destinação da Terra. Causas das misérias humanas. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital vêem-se somente doentes ou estropiados, numa prisão vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso, e então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que, numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a Terra para os mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras, que ainda encontramos em nosso planeta e que são os restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os distintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser supremo, e esse se sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento.
Entre os degraus evolutivos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações de tal forma que, nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se num homem adulto um embrião que o originou. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e, por essa razão, não estão sujeitos nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos, estando mais apurados, têm percepções que a grosseria do organismo do homem na Terra impede de ter. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície ou planam na atmosfera sem outro esforço a não ser o da vontade, à maneira das representações dos anjos e dos manes nos campos elíseos. Os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem a seus amigos do mesmo modo como esses os conheceram, porém iluminados por uma luz divina, transformados pelos sentimentos interiores que são sempre elevados. No lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a infância. A vida, sem as preocupações e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores, da decomposição e, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas, quer pela ambição de escravizar seus vizinhos, quer pela guerra, que é a sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Apenas a superioridade moral e a inteligência estabelecem entre eles a diferença de sua evolução e conferem a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, pois ela só é dada por mérito e exercida sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros, e esse desejo não é um tormento, mas sim uma nobre ambição que o faz estudar com dedicação para chegar a igualá-los. Lá, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram ampliados e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens, e os mais fortes ajudam aos mais fracos. Os bens que possuem são correspondentes ao grau de inteligência de cada um, e a ninguém falta o necessário, pois ninguém está ali em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes, o mal não existe. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para apreciar o bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não existem. A luz, a beleza e a calma da alma são eternas, proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material e do contato com os maus, que lá não têm acesso. Eis o que o homem tem maior dificuldade para compreender. Com muita criatividade, pintou os tormentos do inferno, mas nunca pode representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, apenas experimentou penas e misérias e não conhece as claridades celestes.
Ele apenas pode falar daquilo que conhece, mas à medida que se eleva e se purifica, seu horizonte se amplia e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos exclusivos para alguns, pois Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Faz todos partirem do mesmo ponto e a nenhum os beneficia mais do que a outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Compete a cada um conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais rápido possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas camadas baixas da humanidade. Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças, a que chamais de selvagens, são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua existência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos, por um período, para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio às raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como características comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem.
Mas, infelizmente, há as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos de encarnação e encarnação se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra nelas a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria, sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais, todas reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne, e por essa razão está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. O homem, menos preocupado com as coisas materiais, tem melhor noção do futuro, compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então, livre, a alma planará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, envolvido como um perfume em vibrações de amor e de caridade vindas de Deus. Mas, nesses mundos, o homem ainda pode fracassar porque lá, o espírito do mal não perdeu ainda completamente seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos seja destinado após a expiação na terra. Progressão dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela sob a bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde um instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia e digna do Criador! E como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia, que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação.
Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação. A encarnação é um castigo? E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. E chegou Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia e ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Marcos, capítulo 9, versículo 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz,
mas não sabeis de onde ele vem, e nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículo 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, versículo 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O Espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem, ou o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, esta passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Acontece que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus a explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias.
Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto, pelo ensinamento da lei de Jesus, ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles que vosso povo morreram, viveram novamente. O que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Essa passagem de Isaías é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão novamente, entende-se que devem voltar a viver, e isto só pode ser numa nova reencarnação. Entendida de uma outra maneira no sentido da vida do espírito, o ensinamento desta passagem do profeta Isaías seria um contrassenso, uma vez que implicaria a interrupção da vida da alma. Analisada pelo lado da vida moral, seria a negação das penalidades, dos castigos eternos, visto que estabeleceria o princípio de que todos que estão mortos reviverão. Mas quando o homem morre uma vez, e o seu corpo, separado de seu espírito, está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue aquele que traga alguma transformação. Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nestas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente, ou seja, voltarei à existência terrena. É tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó evidentemente quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, ou seja, resigna-se. Esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao pós-morte e diz que nesse lugar esperará o retorno à vida corpórea. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros, quando forem analisadas sem preconceitos. Mas a este entendimento, do ponto de vista religioso, acrescenta-se o do ponto de vista filosófico. As provas que resultam da observação dos fatos. Como todas as causas têm um efeito, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade. Em uma palavra, como uma lei natural. Portanto, as dúvidas sucessivas, isto é, pela reencarnação,
revelam os seus resultados para a humanidade, materialmente falando, se assim podemos dizer, como o movimento revela um motor que está oculto. Só ela pode dizer ao homem de onde vem e para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender, e é por causa disso que existem interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá seu verdadeiro sentido. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontra-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem assim percorrer um número limitado de existências corporais sem que nada afete sua mútua afeição. Deve-se entender de que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. O temor de um grande aumento de parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um. Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Reencontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina nega com toda certeza e de forma categórica a pré-existência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seriam, portanto, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho e, deste modo, a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassados tais ou tais personagens
Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado, e poderão se reencontrar noutras reencarnações para estreitar seus laços de simpatia. Isto tudo em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois desde que se considera que há progresso, já não há mais sorte definida marcada. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de algum dia se aproximarem, de tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, amigos, nunca terão a certeza de se reverem. Significa a mais completa quebra dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço, e progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, há eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de amor. Em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada conforme afirma a doutrina materialista. Segunda, ser integrado ao todo universal conforme afirma a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da Igreja. Quarta, individualidade da alma, com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras, os laços de família são rompidos após a morte, e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo lugar, que pode ser um inferno ou paraíso. Com a pluralidade das existências que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem, e é isso o que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859.
Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que se possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que Ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é quando então ela se torna um castigo. Observação. Uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante apenas chega aos graus superiores da ciência após ter percorrido as séries que conduzem até lá. Essas séries, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de chegar ao objetivo e não uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades, contrariamente àquele cujo desleixo e preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o trabalho da repetição que constitui uma punição, mas a obrigação de ter de fazer tudo outra vez. Assim tem sido com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Porém, para o homem esclarecido, no qual o sentido moral está mais desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um castigo pela necessidade de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Ao contrário, aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir e a encarnação tem de ter um objetivo útil. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração das crianças que morrem pequeninas? Sofreriam sem proveito para si mesmas nem para os outros. Mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Tendo em conta suas relações anteriores, Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade.